Olá, turma do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, certo? Vamos para mais uma aula de história. Como vocês já sabem, eu sou o professor Levson Thiago, certo? E na semana passada a gente começou estudando sobre o Egito. Hoje nós iremos dar continuidade sobre este assunto, tá? Vamos lá. Professor, o que é que a gente viu na semana passada? Vamos lembrar um pouquinho, né, do que foi visto na semana passada. Primeiro, a gente viu sobre a importância do Rio Nilo para o desenvolvimento das civilizações que tinha em volta deste rio, né? Várias sociedades humanas elas começaram a se desenvolver em torno deste rio, né? E quando elas foram se desenvolvendo, essas sociedades elas foram ficando mais complexas e elas foram se unindo, se transformando em reinos, né? E daí surgiu o Alto Egito e o Baixo Egito. Existia um momento que o faraó ele uniu esses dois reinos e criou o Império do Egito. Tá? E o rio Nilo, ele possuía uma importância extremamente grande para essas sociedades humanas, porque a partir dele, além de tirar a água para a irrigação na agricultura, aconteciam as navegações para o transporte de pessoas, de mercadoria, né? Então tinha uma importância muito grande o rio para essas sociedades, tá? Então, além da gente ver a importância do rio Nilo, a gente viu a formação do Império do Egito Antigo, né, que ocorreu com a junção do Alto Egito e com o Baixo Egito. Né? A gente percebeu também qual era a função do faraó e dos principais funcionários deste império, como os escribas, né? Como o alto clero que tinha no Egito Antigo, que eram os sacerdotes. Então, existiam esses funcionários que auxiliavam o faraó. Né? E também a gente viu um pouco da vida cotidiana do Egito Antigo, tá bem? Vamos lá para hoje. O que é que a gente vai ver hoje? Vamos lá. A gente vai começar falando sobre os ofícios no Antigo Egito. Na aula passada, a gente falou sobre a função de alguns funcionários, tá? Hoje a gente vai explorar outras funções, tá? Então, as profissões elas vão surgindo de acordo com as necessidades. A gente vai perceber que cada cidade ela tinha funções diferentes. E as funções dessas cidades, umas eram cidades pirâmides, né, que geralmente não, era onde eram enterrados as elites e o faraó. Então existiam funcionários específicos para aquele tipo de cidade. Existiam cidades portos que tinham funcionários específicos para aquela cidade também. Existiam cidades para a família real do faraó. Então vai ter também profissões específicas. Então a gente vai ver que a cada cidade, a cada lugar vão surgindo profissões. E as profissões elas vão desenvolvendo a partir das necessidades, né? Das necessidades que existia naquele ambiente, certo? Então, à medida que o Egito ele vai se expandindo, o domínio dele, lembra que na aula passada a gente viu que o Império do Egito ele vai sempre dominando mais território, dominando economicamente, dominando culturalmente. Então, à medida que essa expansão vai acontecendo e à medida que vai havendo um desenvolvimento da economia do Antigo Egito, certo? Também vai surgindo novas profissões, porque vão surgindo novas necessidades, tá? Um exemplo é o carregador de sandálias. Vocês acreditam que existia uma pessoa que carregava a sandália do faraó, né, quando ele ia andar lá no Egito, coisa e tal, e tinha uma pessoa específica que ficava carregando a sandália do faraó e ainda carregava um jarro de água para poder limpar os pés dele. Então, tinha essa profissão, tinha os passarinheiros que caçavam os pássaros no Egito. Então, as profissões elas vão surgindo a partir das necessidades, né? E principalmente nas áreas urbanas. Lembra que a gente viu que o Egito ele vai se desenvolvendo a partir do desenvolvimento da agricultura, né, do meio rural, sendo que vão se desenvolvendo também as áreas urbanas. E as áreas urbanas elas vão se tornando cada vez mais complexas. E por conta dessa complexidade, vão surgindo novas profissões, novas atividades, elas vão se desenvolvendo, né? Nessas áreas urbanas, essas atividades, elas não estavam tanto ligadas ao meio rural, por isso que eram consideradas áreas urbanas naquela época, tá? Poderia ter uma ligação indireta, como os artesãos, que desenvolviam instrumentos para a agricultura, mas que eram vendidos dentro lá do meio urbano, tá? Então, a urbanidade, também a urbanização, tá? Vai fazendo com que novas profissões vão surgindo também, certo? Então, como eu estava dizendo para vocês, né, essas profissões elas estavam ligadas aos tipos de cidade. Isso aqui que eu trago para vocês, essa figura que eu estou trazendo para vocês, tá, é a cidade de Gizé, que é uma necrópole do faraó. Na cidade de Gizé, tá, tem as pirâmides, tem as esfinges, e era onde os faraós eles eram enterrados, né, essas pirâmides, essas esfinges.
As pirâmides eram os locais onde era feita a tumba do faraó. Eram postas as riquezas desse faraó, né? Tinham escravos que ficavam dentro dessas pirâmides também, cuidando das suas riquezas. As esfinges se viam como protetoras daquele ambiente, né? Conta-se as lendas, né, dos faraós, que as pessoas que chegavam até essas pirâmides, primeiro, as pirâmides elas eram cheias de armadilha, para que os ladrões não pudessem entrar e tomassem a riqueza que aquele faraó, né, a riqueza daquele faraó que foi enterrada com ele, certo? E aí tinha a esfinge também que servia de protetora, e ela trazia enigmas para as pessoas que adentravam ali naquele local, tá? Então, os faraós e as elites eram enterradas, né, nestas pirâmides. E Gizé é uma cidade necrópole, é a cidade onde acontecia, né, todo esse ritual para os mortos no Egito Antigo, tá? Então, em Gizé, por ser uma cidade que era destinada, né, que era uma cidade necrópole para ser destinada para construir as tumbas, a gente tinha operários que construíam essas tumbas, né, tinham funcionários específicos para construir essas pirâmides. Essas pirâmides levavam anos para serem construídas, certo? Além disso, existia também sacerdotes que trabalhavam especificamente com o culto daqueles faraós, tá? Porque o Egito Antigo, a gente vai ver que na religião deles, eles tinham um culto pós-morte, tá? Porque eles acreditavam que aquilo ali era uma caminhada, né? Quando eles morriam, essa caminhada iria continuar numa vida após a morte, no mundo inferior. Então, o sacerdote, ele tinha que desenvolver todo um ritual para que o faraó e a sua esposa, né, as elites, elas pudessem continuar essa caminhada. E percebam que o tempo todo eu estou falando a faraó e as elites, porque não era todo mundo no Egito Antigo que poderia ter esse culto, que poderia ter esse ritual, tá? Então, tinham os sacerdotes também que trabalhavam em Gizé. E muitas vezes, gente, existiam escravos e existiam funcionários que passavam a vida tomando conta dentro dessas pirâmides, das riquezas do faraó, né? E tinha sacerdotes que passavam a vida também, né, em meio dessas cidades aí, necrópolis, tá? Tínhamos também a cidade real, tá? Que é Per-Ramsés, uma das cidades reais, né? As cidades reais eram que abrigavam a família real, tá? Aí na cidade real, por conta das necessidades da família real, a gente vai ter profissões como joalheiros, sapateiros, oleiros, padeiros, artesãos, escribas, sacerdotes. Todos esses funcionários aí, todas essas funções, elas eram desenvolvidas em prol da família real, tá? Então a gente vai ter todos esses funcionários aí. E existiam as cidades-portos. As cidades-portos é onde onde tinha a base naval e é onde acontecia o comércio do Egito Antigo, né? Os comerciários iam lá fazer as trocas comerciais, que é o que a gente chama de mercadores, né? Tinha os construtores de barcos, tinha os ferreiros, os militares. Então, na cidade-porto acontecia, né? Além de ser uma base naval, né? Também acontecia, era um centro comercial. Exemplo, o Cairo, por exemplo, tá? Essa imagem aqui é uma ilustração de Per-Ramsés, né? Ramsés, que construiu, né, no tempo em que ele foi faraó, ele que construiu essa cidade aí, né, para abrigar a sua família real. E foi uma questão também de poder, porque esta cidade demonstrava a vitória dos egípcios acima dos Inxes, que eram os rivais, né, dos egípcios antigos, certo? Então eles constroem essa cidade com uma forma de mostrar prestígio, opulência, de poder, para dizer que eles estavam imperando ali naquele local. Homens e mulheres no Antigo Egito. Professor, como é que os homens e as mulheres conviviam no Egito Antigo? Existem controvérsias. Há aqueles historiadores, né, estudiosos, que falam que os homens e as mulheres possuíam o mesmo direito, né, possuíam direitos iguais e o mesmo prestígio social no Egito Antigo. A mesma importância social, sendo que há aqueles historiadores que dizem que não, que a mulher só possuía um papel secundário. Sendo que mesmo tendo essas incertezas, o que se sabe é que
No Egito Antigo, a mulher tinha determinados direitos, né, que não existiam em outras sociedades antigas, tá? E o que se compreende também é que as mulheres, elas desenvolviam ofícios, elas desenvolviam atividades na sociedade, igualmente aos homens também. Muito provavelmente existia uma determinada hierarquia entre homens e mulheres, mas comparado a outras sociedades antigas, né, de acordo com as pesquisas, mostra que as mulheres elas desenvolviam ofícios, né, os mesmos ofícios que os homens também. Agora sim, a gente tem que olhar também que mulheres desenvolviam, porque é lógico que as mulheres das elites, as mulheres da elite egípcia, elas tinham mais direitos do que as mulheres pobres, as camponesas, as artesãs, tá? Mas vamos lá. Um exemplo de que as mulheres elas exerciam praticamente os mesmos ofícios é a Hatshepsut, que ela foi faraó, né, no Egito Antigo, certo? Eu vou mostrar até daqui a pouco para vocês uma imagem dela, tá? Quando o filho dela, quando o genro dela não pôde assumir o poder, né, genro e sobrinho, porque era comum no Egito Antigo as dinastias dos faraós, ou seja, as famílias dos faraós, as famílias reais, casarem com seus irmãos e irmãs. Era muito comum isso entre a família real do Egito, para que eles não perdessem o trono, né? Então, quando o sobrinho genro dela não poderia subir ao trono porque ele ainda estava muito novo, então ela assumiu o papel de faraó e, de fato, com o nome masculino faraó, e se transvestiu de roupas masculinas, em que o faraó ele vestia mesmo, né? Quando o faraó homem vestia, certo? E ela assumiu o poder durante 22 anos, né? E conta a história que foram 22 anos de prosperidade e de paz no Egito Antigo, certo? Agora, a história não fala muito dela, porque quando o faraó posterior sobe ao trono, né? Quando ele se torna faraó, então ele faz com que o nome dela seja apagado da história. Aí agora já existem pesquisas que já estão mostrando que ela de fato assumiu, enquanto faraó, no Egito Antigo, o poder, né, o trono do Egito. Além dela, teve Pessessent, coordenadora da saúde, certo? E Tati, ministra da finança. Então são exemplos de mulheres que atuaram no Egito Antigo, né, em ofícios políticos, econômicos, de relevância naquela sociedade, de importância daquela sociedade. Isso aí é uma representação dela. Os egípcios, eles tinham essa cultura, né, desenvolver monumentos, desenvolver, desenvolver esculturas, né, dos faraós. Os homens e as mulheres poderiam adquirir bens, né? Poderiam ter terras, poderiam ter casas, todos eles poderiam, homens e mulheres poderiam adquirir bens. Agora sim, novamente, a gente tem que pensar que homens e que mulheres, né? Principalmente que mulheres, eram as mulheres da elite. Os casamentos geralmente aconteciam de forma arranjada ou em acordo sentimental, ou seja, por amor, né? Poderia acontecer dessas duas formas. Geralmente, quando eram as elites, aconteciam de forma arranjada, porque eles tinham aquela necessidade de se manter o sangue na elite, né? De sempre casar, mesmo que fosse irmão, irmã, primo, prima, mas sempre manter ali na realeza, certo? Geralmente, os homens eles casavam entre 16 e 20 anos e as mulheres aos 14 anos de idade. Sendo que a vida também lá não era muito longa, né? A estimativa de vida no Egito Antigo não era muito longa, tá? Então, ambas as partes poderiam pedir divórcio e poderia ser por diversos fatores, né? Em algumas sociedades antigas, a mulher não poderia pedir divórcio, tá? Mas no Egito Antigo, ambas as partes poderiam pedir o divórcio. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a religião do Antigo Egito, né? E aí a gente está vendo Osíris, que é o deus fundador do Egito Antigo, né? O primeiro governante do Egito, assim como conta a mitologia. E aí eu trouxe um trechinho da música para vocês, Faraó, divindade do Egito, certo? Que eu vou ler um pouquinho aqui para vocês. Nut gerou as estrelas, Osíris proclamou matrimônio com Ísis, e o Mau Sete, irado, o assassinou. E ele terá Horus levando avante a vingança do pai, derrotando o império do Mau Sete. Por que eu trouxe essa música para vocês? Porque essa música, ela fala um pouquinho sobre as divindades egípcias. E além de falar sobre as divindades egípcias, ela nos mostra como a religião do Egito Antigo estava presente em todos os momentos da vida deles.
né? Desde a fundação do Egito Antigo até o dia a dia deles, né? Então a música ela está contando a história de como foi que nasceu as sociedades humanas, como nasceu o universo, de acordo com a mitologia egípcia, e além disso ela também conta a história de como o primeiro faraó se tornou faraó. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que o tempo inteiro, no Egito Antigo, a religião ela está presente. O tempo todo as divindades egípcias elas estão presentes no seu dia a dia. Essa é a deusa Ísis, a senhora do lar, né, a deusa da família. Ela era casada com Osíris, como a gente viu agora há pouco na música, e eles tiveram um filho, Horus, né? E Horus, ele é que vai vingar a morte do seu pai, que o irmão Sete havia matado Osíris, esquartejado, espalhado os pedaços, né, do irmão em todo o reino, e aí Horus ele vai em busca dessa vingança e reorganizar as partes do corpo do pai. É todo um processo, né? A mitologia egípcia. E isso aí também vai falar um pouquinho sobre o processo de mumificação, né? E é por isso que eles vão ser mumificados, os faraós, com base nessa história também de Osíris. Então, como eu estava dizendo, né, a religião estava presente em todos os momentos da vida, né? Cada cidade, cada vila, cada lar, ela possuía uma divindade. Poderia ter lares, poderiam ter casas, famílias que tinham divindades diferentes no Egito Antigo. Poderiam ter cidades que tinham... Sabe como aqui no Brasil, que cada cidade tem um padroeiro ou uma padroeira, né? Que a gente tem cidades como Recife, né? Nossa Senhora do Carmo, né? Aqui, Vitória de Santo Antão, Santo Antão. Então, cada cidade tem um padroeiro. No Egito Antigo, também tinha essa questão de cada cidade, cada vila, ou até mesmo cada lar, possuir um deus ou uma deusa específico de adoração, certo? Sendo que, ainda que eles tivessem esses deuses específicos, existiam aqueles deuses e aquelas deusas que eram cultivados em todo o território egípcio, como a Osíris, como Ísis, né, como Horus, principalmente os deuses e as deusas que o faraó, né, a dinastia do faraó, a família do faraó, tinha devoção. Então esses principalmente que eram adorados por todo o território no Egito, tá? Uma outra coisa, tudo no Egito Antigo era respondido a partir da mitologia. Por que está chovendo? Por que faz sol? Né? Por que existe o período do tempo em que as plantas elas florescem, dão frutos? Né? Por que existe a vida? Então, todas essas perguntas eram respondidas com base na mitologia. Eles buscavam essas respostas, certo? Na mitologia, na religiosidade deles, né? E aí, um exemplo, Ap, ele era o deus da inundação. E eles explicavam que quando havia a inundação do rio Nilo, é porque Ap estava presente no Egito Antigo. E aí ele inundava naquele período, né? E aí quando ele inundava, ele espalhava o humus fertilizante. Quando ele espalhava aquele humus fertilizante, que a gente viu na aula passada, né, que é a matéria orgânica que ajuda a deixar o solo fértil, quando ele espalhava aquele humus fertilizante a partir de suas inundações, era possível, né, desenvolver a agricultura. Então, tudo era explicado a partir da mitologia. Isso aí é Horus, tá? Aquele que a gente viu lá na música, né, que vai levar avante a vingança, né, do que foi feito com o pai dele, Osíris. Ele é o senhor da luz, é o Deus que tudo vê, né? É quando o faraó ele sobe ao trono do Egito, eles tinham a cultura de dizer que ele estava sendo representado por Horus, né? O faraó ele representava Horus. Era um deus encarnado, o faraó. O mundo dos mortos, que faz parte da crença do Egito Antigo, né? Essa é o principal centro do Egito Antigo, o principal centro da questão religiosa no Egito Antigo é a vida após morte. Tá? Eles acreditam no mundo inferior, né? Eles acreditam nesse mundo inferior porque eles acreditam que a vida terrena é uma continuidade desse mundo inferior. E aí há uma caminhada, mas para poder fazer essa caminhada, quando o nosso coração morre, é necessário haver, quando o nosso coração para de bater, é necessário haver todo um preparo desse morto, né?
para ver essa caminhada, que é o que a gente vai chamar de mumificação. E aí, no ritual de mumificação, são tiradas as vísceras, né? Isso aí acontecia com os faraós e as elites. Mais uma vez, eu vou repetir. Aí são retiradas as vísceras, são colocadas ervas, plantas com óleos finos, né? Para poder preparar aquele corpo, tirar toda a podridão e a corrupção que aquele corpo pode ter tido contato em vida. Então, era feito todo um ritual no corpo do faraó, para que ele pudesse ser mumificado e para que ele pudesse fazer a sua caminhada para o mundo dos mortos, onde ele ia ser julgado pelos deuses, né, para saber se ele poderia adentrar no mundo dos mortos ou não. O coração dele tinha que pesar menos do que uma pena, para ele poder entrar fazer a entrada nesse mundo dos mortos. E todo esse processo, todo esse ritual de mumificação estava presente no livro dos mortos. Era a instrução. O livro dos mortos é como se fosse um livro de regras. O sacerdote utilizava aquele livro onde tinha os cânticos que eram necessários, né, onde tinha como é que deveria ser feita a mumificação, quais as orações que deveriam ser feitas naquele momento, enfim, todas as regras que deveria acontecer, né, toda a instrução que deveria acontecer ali naquele ritual estava no livro dos mortos. Isso aí é uma múmia, né, de Tutankhamon. Né? Tutankhamon é uma das múmias mais conhecidas, porque quando acharam a tumba de Tutankhamon, era uma tumba quase que intocável. Então descobriram muitos tesouros dentro, né, que pertencia a Tutankhamon, que como eu falei para vocês anteriormente, quando o faraó ele era enterrado também as suas riquezas. Né, tendo em vista que eles acreditavam que aquilo ali era uma caminhada para pós-morte. E eles também acreditavam que retornariam. Então, todas as riquezas eram enterradas juntos com o faraó. Né? Por isso que existiam várias armadilhas dentro das pirâmides para que as pessoas não pudessem pegar as suas riquezas. Então, Tutankhamon é um dos faraós que, em pesquisas arqueológicas, se encontrou praticamente intocável a tumba dele, né? Então, viu-se que tinha muitas riquezas. Foi o que deu mais consistência para poder fazer as pesquisas e entender esse ritual de mumificação. Pois bem, gente, a gente fica por aqui e até uma próxima aula. Tchau, tchau!